Bom, agora sim. Tá. Ari tá ali no escurinho. Ô, cadê a barba, cara? Tirei. Você está diferente, cara. Mas pode começar já. Pode ser, nem pergunte muito, não. Cadê o Jean? Eu não estou vendo o Jean. Cadê o Jean? Aqui. Não, Oi, esse não é o Ari. Jean. Esse não é o Jean, não é possível. É o irmão gêmeo dele. É o irmão gêmeo. É, sem barba. E o Tudo bom, passarinho está pessoal? aí. Burby tá aqui porque eu tenho que dar uma atenção à noite, porque senão ela fica triste. E eles são muito frágeis, calopsitas. Quando elas não têm atenção, elas se entristecem, enfim. Gente, boa noite. É um prazer estar de novo com vocês. Eu tive aí uma ausência por problemas pessoais, mas as coisas estão se resolvendo. E eu decidi voltar hoje para desfrutar da companhia de vocês e saudades de vocês. A gente que estava com muito saudade, né, Jean? Hoje está ótimo, estamos felizes que você voltou. Bom, começando os trabalhos sobre o filme. Farinelli é um filme interessante. Eu assisti Farinelli em 95. Ele tinha sido indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro e ele ganhou o Globo de Ouro do filme estrangeiro. E na época ele foi muito falado, porque em idos de 95, é curioso lembrar isso, né? Assim, tinham assuntos que eram bastante tabus, então, assim, o castrate, o que é o castrate, e o que é isso, né? E era um filme sobre ópera, e é um filme muito, como os americanos chamam a expressão que eu gosto muito, flamboyant, né? Um filme muito exagerado. E eu fui com muita curiosidade para assistir, porque se falava muito, inclusive, até de um aspecto técnico, porque como o Farinelli não deixou nenhuma gravação, não existe uma gravação da voz dele, só o que foi escrito sobre a voz, né? Então, eles usaram uma técnica muito curiosa. Eles misturaram a voz de dois cantores de ópera, um homem e uma mulher. Eu não sei quais são as especificações técnicas. Era uma soprano e um contralto. Eu não me recordo, mas eles misturaram essas vozes para criar a voz do Farinelli do filme. E na época esse filme foi muito falado, muito. Eu me recordo que foi muito legal de vê-lo. Eu não tinha a menor ideia disso, eu não tinha a menor ideia do que era um castrate. Eu não tinha a menor, sempre assim, tinha uma ideia do que era ópera, mas não, né, não sabia. Foi um filme muito instrutivo para mim e revendo ele é um grande prazer. Assim, é um filme simples, é um filme que conta uma história de maneira muito correta, muito simples, mas que tem personagens fascinantes. Assim, recria um período de época com uma fotografia e uma mise-en-scène muito bonita. É um filme que mistura, né, essa questão da ópera. Alguns filmes fazem isso, alguns melhor, outros piores. Aqui eu acho que ele cria esse ambiente de ópera de maneira muito interessante e lança muitas discussões, assim, lança muitas coisas sobre fama, gênero, preconceito, sobre essa visão da arte, né, como produto pop, mas também como alcançar algo mais divino, né? O cantor pop pode, porque Farinelli era o cantor pop de sua época, né? Os Castrati. Farinelli era tipo um Michael Jackson, um Liberace. Então, assim, apesar de um grande talento, mas não era levado a sério por um Handel, né? Então, assim, como o Handel coloca para ele, você serve sua voz para um propósito menor, que é entreter as massas. Então, assim, que tipo de arte? Então, essa discussão sobre a qualidade da arte, né? Da arte popular, a arte medíocre, a arte elevada, que são discussões que um outro grande filme faz isso, Mozart, né? O filme do Amadeus, né? Do Milos Forman. Aqui você tem essas discussões muito presentes sobre o que é uma arte vulgar e o que é uma arte elevada, né? E como um artista pode navegar nessas águas, né? Assim, como é que ele pode alcançar popularidade sem sacrificar esse dom, né? Essa integridade artística.
Eu acho essa discussão muito, muito bacana. E eu juro que não foi coincidência. Tem um eclipse no filme. Eu não lembrava disso. De jeito maneira. Quando estava revendo hoje de manhã, eu disse, meu Deus, tem um eclipse no filme. Que coincidência danada. E essa cena é fantástica, porque e essa cena historicamente ela existiu. E quando o Farinelli, no fim da vida. Farinelli é curioso, no fim da vida, ele se vendeu totalmente, ele se tornou uma peça da coleção de Felipe V, da Espanha. Ele sacrificou a carreira dele para ser o cantor pessoal de Felipe V, que achava que a voz de Farinelli tinha poderes curativos. Então, todos os dias, Farinelli cantava as 4 mesmas canções para Felipe V, ganhava um salário para isso e, digamos assim, acabou a carreira artística dela. Assim, ele não aspirava mais a ser um artista nem de massa e nem um artista elevado. Mas é curioso também essa relação, né, dos ricos com a arte, né? Como esses artistas dependiam também de dinheiro, né? As produções, como isso era. E ainda é uma coisa muito atual, né? Quando a gente pensa hoje, né? Como é que eu sou um artista? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Não, mas a gente só pode ganhar dinheiro se você vender ticket. Mas não, mas eu faço uma arte elevada. Não, mas a gente quer saber de vender ingresso. Quem é que vai pagar isso? Então, essas discussões, né? Assim, está falando aqui da França, do mundo de 1700 e pouco, mas são discussões que são muito atuais ainda. E só para terminar, essa questão de Farinelli como essa figura mística, né? Essa figura, realmente esses relatos de que as pessoas passavam mal, desmaiavam, existem. Ele levava as pessoas a um frenesi. E a gente imagine que isso numa época em que não existia imprensa, né? Não existia assim uma coisa imprensa, digamos assim, popular, né? Não era fácil. Mas ele tinha uma reputação e as pessoas iam vê-lo. Até como se qual essa frase, um Deus, um Farinelli, era o que gritavam para ele realmente nos teatros. Então, esse fervor, é muito curioso ver isso retratado e imaginar o mundo nessa época, né? Assim, é incrível e eu acho que o filme ele recupera bem esse microcosmo assim desse momento. Mas os castratos também, sim, voltando à figura deles, né? Ao mesmo tempo em que eles despertavam isso, mas também eles despertavam essa. Eles eram quase párias, né? Eles não podiam casar. Eles eram esse veículo de entretenimento, causavam tudo isso, causavam essas emoções, mas não podiam sentir essas emoções. Havia essa dicotomia, né? Muito cruel e muito interessante. Enfim, eu acho que o filme traz. E para terminar de verdade, essas questões de gênero, assim, Farinelli tem essa figura andrógena, né? Essa questão de como ele se apresenta no palco, a maquiagem, que é típico de ópera, né? Mas aí ele leva a esses tratos meio Liberati e essa mistura de homem e mulher, essa figura mística, né? Essa encarnação de algo quase divino e profano. Eu acho que essa dicotomia o filme encapsula bem e eu acho muito curioso de pensar no mundo dessa época e fazer os paralelos com os popstars de hoje, né? Com os nossos popstars, com a emoção que a música causa, isso não é novidade. E é isso. Queria dar uma observação rapidinho. Eu tenho uma opinião muito particular sobre esse filme, mas eu só queria fazer uma observação sobre o que o Jean. Tudo bem, Jean? Oi, Nilton, tudo Tempo, bom? tudo bom? Saudade. Eu também. Só sobre o que ele comentou aí, eu não sei, para quem não conhece, se todo mundo conhece, me desculpa a observação, mas para quem não conhece, a voz, a tonalidade, alguns tons de voz, algumas notas em especial, elas têm um efeito nas pessoas. Quando um cantor, como no caso dele aí, ele alcança umas notas quase impossíveis, né? Esse tipo de nota tem uma ação sobre as outras pessoas que pode ser até comparada com eu não sei como é o nome em português, os pheromones,
pheromones, que é aquela Feromônios. feromônios, exatamente, que é aquela coisa que afeta, que alguma pessoa exala e afeta a outra pessoa. A comparação que eu faço é justamente isso. A música, a canção, a vocalidade e uma pessoa como ele que tem essa capacidade de cantar essas notas, entende? É o que justifica as pessoas, realmente acontecer isso, é o que justifica as pessoas, as mulheres principalmente, desmaiarem, porque aquela nota era alcançada num ponto que você era afetado de uma forma que você não conseguia manter mais a consciência, entende? Isso aí, na verdade, é uma coisa científica explicada que cantores que alcançam certas notas têm uma influência nas pessoas que estão ouvindo chega a ser irresistível. Era só isso que eu queria falar sobre o que o Jean... Elas quebram cristal também, né? Exatamente. As notas altas quebram cristais. Eu queria só lembrar, tem só uma coisa que eu acabei de lembrar. Ah, e o filme também é essa relação de amor e ódio dos irmãos, eu acho, de criador e criatura, né? Eu lembro de novo, lembro muito de Michael Jackson e o pai, né? Assim, haveria quem criou quem e essa simbiose doentia, mas que cria algo. É, ironicamente, as composições de Ricardo Broski ficaram para a posteridade, muito embora ele fosse medíocre, né? Era escrito. E a voz de Farinelli, a gente não sabe como era a voz de Farinelli. A voz de Farinelli existe através de documentos que contavam como era a voz dele. Mas eu acho que no fim das contas, né, isso ficar, o irmão dele ter essa imortalidade de conhecimento, eu achei curioso. Não, eu estava me lembrando de você falando disso de não conhecer, né? Tem um amigo nosso holandês que descobriu lá no interior da Holanda o Museu da Pianola. Sabe o que é pianola, Carlos? Esse piano que toca sozinho, com uma partitura. E o cara tinha a partitura de, sei lá, Beethoven por Beethoven, bar por bar, sabe assim, tocado pelo cara. E aí ele falou, pô, ele era engenheiro de som da Philips, dos discos lá, daquelas Philips do clássico. Aí ele falou, pô, vou gravar o CD, isso, tá, anos 90. Vou gravar CD, vou vender isso pra caralho, porque toda escola de música vai querer saber como é que o compositor tocava a sua música. Vendeu zero. Ninguém estava muito interessado em saber como é que o cara queria que tocasse, não. Mas é uma curiosidade. Eu achei que ia ser um negócio, porque realmente, né, cara, você fica quando passa a história, né? Mas aí tem aquela cortação de onda. Se tivesse ficado o registro de alguma coisa, o nego não ia perder essa aura toda, né? Aura, isso, verdade. Assim, nada é comparável a uma voz que você não conhece, né? Verdade. Aliás, eu vi um negócio, eu não entendo nada de música, mas pelo que eu entendi, o impressionante dele era o alcance, né, cara? O cara saía aqui de baixo lá em cima, numa boa, sem perder a qualidade, né? Há registros, Ricardo, que Handel, e o filme flerta com isso, Handel desprezava os castrati, né? Porque ele achava que era um artifício. E como o Handel fala várias vezes, ele odeia artifícios até na música. Mas ele se rendeu a Farinelli e essa peça que ele escreveu, que Farinelli... Né? E a máquina capitalista. Isso. E essa coisa, assim, esse ressentimento, né? O cara que escreve, eles escreviam as músicas para alguém cantar, era uma simbiose altamente necessária, mas havia essa rivalidade, esse amor, essa coisa bizarra, né? Entre quem cantava, quem compunha, porque eram dois grandes artistas. Isso continua, cara. Isso continua. E continua, né? Que precisavam coexistir. Eu acho que é muito difícil, né?
um embate de Aí egos, de agora, talentos. aí agora a Márcia vai entrar e destruir a nossa conversa com um monte de argumento que a gente não vai poder refutar. Diga lá, Márcia. Mas não, não pode refutar, não. Aqui é uma democracia, cada um diz o que pensa e pronto. Beijo, Márcia, prazer em ver. Oi, para você também, Jean. Você fez falta aqui. Eu acho que todo mundo já sentiu isso e já se colocou. Na verdade, esse filme, para mim, foi muito intenso, até emocional, porque desde o começo, aquela situação da castração, aquilo dá uma ansiedade, né? E como vai ficar depois, toda aquela história, o que eu achei que o roteiro, muito interessante. Antes disso, eu li um pouquinho ali no Belas Artes, na entrada do filme, não no filme, mas embaixo, falando, porque assisti, não é porque assisti, é escrito, dizendo que algumas cenas, todo filme tem isso, é a criação do artista, tem coisas ali que não existiu, né? Mas o Farinelli existiu. E como foi relatado aí, teve a sua questão de, não sei se abandonar, mas deixar a carreira para ficar cantando só para o rei. Mas o que me chamou a atenção, muitas coisas nesse filme. Esse roteiro, essa edição, essa situação bem de ação rápida, passa de uma coisa para outra, passa para outra, passa para outra, e o filme fica muito dinâmico. Não só por essa rapidez, mas também pela profundidade do tema, como o Jean já foi falado aí, que tem várias vertentes de a gente explorar sobre o gênero, sobre essa questão dessa voz que encanta todo mundo, muitas coisas, muitas coisas. O próprio local onde foi gravado, os cenários, a indumentária, tudo isso eu achei muito, muito bom. Agora, o que me chamou a atenção do filme, que no início ele deu um toque, no final fechou, é que ali, além da ilusão, né, porque aquilo é uma ilusão, é, castrar uma pessoa para que a pessoa tenha, para que a arte, uma violência. Uma coisa que me chamou pela primeira vez, eu vi o sexo masculino ser vítima de violência ali, no corpo, no Curioso corpo. mesmo. No corpo, porque se fala muito do feminicídio, abusos, a quantidade de mulheres que são abusadas, todo dia sai aí na televisão de 10 em 10 Mutiladas, minutos, até não mutiladas sei mais o quê, genitalmente não sei também. mais o quê, como foi a morte e escravidão, né, de destruição dos negros, dos índios, mas eu não vi falar do homem branco. Aí eu digo, mas menina, depois aconteceu isso. É uma coisa horrorosa, terrível. E ainda bem que acabou. Bom, então, para onde eu quero? Eu não vou entrar em muito Vai me detalhe. falar isso que o último cara que falou a respeito de racismo reverso e coisas desse gênero foi expulso a pontapé da Folha de São Paulo. 180 jornalistas botaram para lá, não queremos esse cara aqui. O cara, pô, vocês não entenderam nem o que eu estava dizendo. Alguém leu? Ah, Eu só queria fazer um comentário em relação a isso que a Márcia falou, é que no filme do Bertolucci, O Último Imperador, ele Os retrata bem essa eunucos. questão, ele retrata bem essa questão dos castrates, né? Porque lá na China existia esse hábito, né? A coisa de milênios nas dinastias chinesas, né? Em países Então, árabes também. nos árabes também, isso eu não sabia. em outras, eu já sabia que existia isso, mas nunca isso tinha sido tão, nesse momento que está bem, bem discutido, amplamente discutida essa questão de gênero e também das minorias, não é? É que isso veio. Eu sabia que existia isso, a gente já vê até no cinema, mas não chamava atenção para discutir, para questionar. Mas aí eu queria fechar esse raciocínio falando o seguinte: ali no filme, no início, ele canta uma música, o Finarelli, canta Farinelli. Farinelli, canta uma música dizendo assim, no meio da música dizia assim, eu estou como Deus, mas eu preciso ser homem.
Aí isso me chamou a atenção. Eu digo, olha, e ali realmente, aquela figuração era a figuração de um Deus, aquela fantasia. Ali eram as pessoas querendo que o ser humano fosse Deus. É aquela questão do. Eu acho que isso remete aos gregos e à filosofia grega, porque Isso. para a filosofia grega, eles tinham medo dos deuses, que os deuses podiam punir, que eles não, o ser humano não podia ser Deus, e que o Deus podia punir, e que teve um que roubou o fogo dos deuses, eu esqueci, que ficou preso lá. Prometeus. Prometeus roubou o fogo dos deuses e ficou amarrado lá, e vinha uma águia todo dia comer o fígado dele. Então, eles tinham medo dos deuses, mas, ao mesmo tempo que os gregos tinham medo de Deus, era aquela vontade, olha, se eu sou perseguido, se eu sou isso, é melhor eu ser Deus, porque aí eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, para mim, o que ele mostra nesse filme é o ser humano querendo ser Deus, porque para eles, para os gregos, tinha o sexo masculino, o sexo feminino e tinha o andrógeno. Então, como é que se faz um andrógeno? Só sendo Deus para fazer o andrógeno. Então, o que que o ser humano pensou? Eu estou fazendo uma teoria aqui, entendeu? Não está escrito esse livro. Não, mas faz sentido, Márcia. Entendeu? O que que o ser humano pensou? Eu quero o andrógeno, porque é lindo aquele homem cantando ali, era maravilhoso, de beleza e da voz que ele conseguia chegar naquela altura, naquele tom que desmaiava todo mundo ficava encantado, porque ele era um Deus. Por que que essa coisa toda? Porque aquilo estava no inconsciente dos gregos, que ali passou para as culturas outras ali ao redor da Europa, que era bom você ver o Deus, que o ser humano podia chegar a ser Deus. Então, era isso a ilusão que eles estavam cultuando. E que estavam fabricando esse Deus, cortando os testículos dos homens para ele ficar parecido com o andrógeno. Foi isso que eu entendi. Era isso que encantava todo mundo. Era esse castrado, esse andrógeno. Por que que ele era rejeitado? Porque ele não podia fazer parte da sociedade normal, porque ele era um Deus. O Deus está lá em cima. Não era isso, não era dessa maneira que tratavam ele? Não tratavam ele mal, não. Mas a pessoa chegava e desmaiava. Ai, você é um Deus. Era isso que eles queriam, ter um Deus na frente dele. Aí, como o diretor Só um queria minutinho. complementar isso, botou lá o que que era, quem poderia resolver aquele eclipse, que a Terra ia ficar toda escura, porque ficou, tem eclipse que fica escura mesmo. Aí que ficou toda escura, quem é que ia resolver isso? Era o Deus, era Farinella. Então já chamaram ele, dentro daquela cultura, daquele momento, fazia sentido, porque ele ali estava representando um Deus. E aí o que que ele canta na hora do eclipse? Ele canta aqui, eu anotei. Grande Júpiter, sem a tua graça e tua virtude, o grande dom da vida imortal, que com gesto soberano me otorgas. Quer dizer, Deus estava otorgando a ele a vida imortal, ao Farinelli, porque ele tinha esse dom especial dessa voz que nenhum homem ali tinha. Foi fabricado, foi. Ele não nasceu assim. Foi fabricado, mas a sociedade admitiu que isso podia ser feito, esse crime, que isso é um crime. A sociedade admitiu que esse crime podia ser feito para que eles tivessem um Deus para adorar, para na hora que apertasse a situação, corre para Farinelli que ele resolve, corre que ele resolve o eclipse. Foi isso que eu entendi. Obrigada. Que é mais pé no chão da explicação. Para mim, eu acho que tem mais a ver com a proibição da Igreja Católica de vozes femininas no coral e como é que você ia fazer para cantar músicas que tinham sido compostas com vozes femininas e estavam sendo compostas. Não, aí foi Não era só da igreja. Como é que se diz? Naquela época, pelo que eu entendi, o teatro não podia ser qualquer coisa de teatro. Podia ser um cantor, podia ser uma ópera. A mulher não podia. Então, quem ia para lá eram os homens, fazer o papel de mulher. Mas os homens, numa determinada época, já não precisavam mais ser castrados.
Não, Mas mas nessa aí, época, essa do, é, mas não era só a igreja, era a sociedade toda não aceitava que as mulheres fizessem nada no teatro. eu lembro que na China tinha isso, né? Na China tinha isso, tem até aquele. Tem No uma Japão, né? Não é no Japão que a tinha o teatro Madame Em vários Bovary países na asiáticos, China? Japão, é na China. China. É, Na China, Madame Bovary, que, aliás, é Parece fantástico. que eu vi, dá licença, parece que eu vi a mão da a Silvia com o braço erguido aí. Ó. Eu Tá também falando acho que alguma eu coisa? vi. Eu vou tirar o meu. Silvia? Como é que eu tiro aqui? Tira isso, tira. Boa Mas você está aqui. noite. Eu sou nova aqui no grupo, fui convidada pela Estela Tani para participar e meu comentário vai ser curto, só queria me apresentar. E assim, eu me emocionei muito com o filme, com a levada dele, com as palavras, com as interpretações magníficas dos atores, não? O cenário que a gente não imagina a grandiosidade que foi naquela época toda, né? Que agora a gente só tem esses lugares para museu. E eu sou psicanalista, então é engraçado porque a gente sempre traz alguma coisa. As crises que Farinelli tinha, provavelmente eram crises de alguma coisa que para ele foi proibido, consequência de um trauma, porque ele não sabia que era o irmão que tinha feito. Então ele tinha crises, 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 até o dia que, eu não me lembro agora se era o Rendel mesmo que falou para ele que era o irmão, ou enfim, não importa como ele chegou na verdade. Mas as crises eram assim absolutamente vamos dizer assim, ele tão emocionantes, porque ele representou muito bem, né? Uma coisa do trauma que depois que se revela, vem à tona, e aí eles conseguem se confrontar, na verdade, né? E os irmãos se confrontarem. E achei muito bonito, e eu agradeço muito assim, essa participação aqui. Silvia, perfeito. Gostei muito da sua colocação. Eu acho que é isso mesmo, assim. Eu gosto muito da inserção nas crises, né, daquela memória dos cavalos, né, Sim. era o que ele lembrava das histórias que o irmão contava. E no final, quando vai ter esse fechamento do círculo, né, o irmão chicoteia aqueles cavalos e eles saem correndo para o Sim. estábulo, né, Que é que é uma o cena linda, início. né? Isso, é esse início desse fechamento, né, desse ciclo entre eles eu achei bem interessante. E só para fazer uma observação assim, até pegando um gancho do que Márcia tinha colocado, realmente nem tudo que você vê no filme realmente existiu, né? Assim, claro, o diretor faz vários, o roteirista, né, faz várias inserções poéticas, filosóficas, mas eu gosto muito que é um filme que tem um tom positivo no final. Eu gosto muito disso. Eu acho que o término dessa devolução daquilo que foi tirado dele, né? Aquilo que o irmão devolve à humanidade a ele, que ele tirou, eu acho uma nota muito bonita para o filme Eu até terminar. chorei, viu, nessa hora. É. Interessante porque parece que toda passagem de cena é uma coisa assim com os cavalos, né? Ou é carruagem correndo, ou cavalos. Então, o cavalo é muito presente no filme todo, né? Em todas as trocas de cena. Uhum. O que me chamou a atenção também foi o fato de como os atores que a gente conhece hoje estão bem envelhecidos. Você vê aquele ator francês que faz o papel do Sim. e o papel e a Zilberstein, né, que também é mocinha, mocinha, mocinha naquela época e hoje já Sim. não está Eu com me essa assustei carinha, né? também. Mas a produção é maravilhosa, é maravilhosa. E tanto de cenários, vestimentas,
locais de filmagem, é lindo, lindo, lindo. Uma produção muito caprichada. Esse filme veio de uma renascença no cinema francês, de cinema de época, como dirias assim, que veio com a Rainha Margot, que eu adoro. Recomendo Eu demais, eu também. adoro a Rainha Eu Margot. também gosto muito. E foi um período que o cinema francês começou a investir de novo em cinema de época e fazer, né, cenários luxuosos. Eu acho Farinelli me lembra muito Visconti, é uma coisa meio viscontiana. Assim, Corbiot, que é o diretor, Gerard Corbiot, ele só faz filmes sobre música. E então, assim, você vê o carinho dele pela. Ele não é um grande diretor, assim, mas é um filme que você vê o carinho que ele tem pelo material, né? Pela ópera, especificamente, né? E encontrar esse link. Eu acho muito legal isso, encontrar esse link entre a ópera e o cinema, né? Assim, a ópera, teatro, cinema. E eu gosto muito como ele faz questão de colocar em vários momentos a câmera afastada, né? Que era como se fazia cinema logo nos primórdios, em que você filmava as pessoas inteiras num quadro fechado, num plano fechado. E eu gosto muito como ele remete isso no início das apresentações de Farinelli, com aquele enquadramento distante e ele ali. Eu acho isso muito bonito. Para depois ele dar os closes, tudo, a câmera passear. Mas eu acho esse ambiente. Eu adoro quando filmes fazem esse ambiente de ópera. Eu acho isso muito inspirador. Mas, e logo, logo vem aí a Angelina Jolie fazendo a Maria Callas, né? Está sendo filmado. Isso. Bom, pessoal. Vai, Ari, fala, nosso grande mestre Ari. Não, justamente quando você falou tua última fala é que eu ia começar a falar, que é a história dos cavalos, né? Eu acho que foi uma sacada boa de roteiro, e de direção, porque o cavalo é um símbolo de virilidade, né? Digamos assim. E que é exatamente o pesadelo dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se completa com um irmão. Eu achei muito legal essa história de quando eles estão com uma mulher, um faz uma parte e o outro faz a outra parte. É muito interessante como isso é até descrito, né, por uma delas, fala assim, bom, eles têm um pacto. Eles têm vários pactos, né, entre eles, existenciais, de música e de mulheres. Porque até a cena final, aí né, eles se completam e a pessoa topa que os dois participem, né, da transa, digamos assim. É como se fosse uma obra. Para a obra ser completa, tem que ter os dois. Então, da mesma forma que uma obra, como a ópera, tem que ter os dois, o que compõe e o que canta, ali tem que ter o cara que, né, penetra e o outro que faz gerar filho, né, que conclui. E, no caso, a obra fica completa. No final do filme, a obra se completa maravilhosamente na mulher que fica grávida do irmão, não dele. Né? Então, Chega, me arrepiei, Ari. Eu não tinha pensado nessa dicotomia. Essa cena eu achei muito bacana, porque ele vai embora para a guerra, provavelmente vai morrer logo, não sei o que a história conta, né? O irmão. E ele vai ficar com o filho dele, que é do irmão, e que só ele e a mulher sabem. Quer dizer, todo mundo sabe, na verdade, porque ele era castrado. Quer dizer, a hora que nasceu a criança, mas como? Né? É do irmão, não tem a dúvida, né? Isso também é interessante. Mas eles sempre compartilharam tudo, então. Eles sempre compartilharam tudo. Essa questão do pacto entre eles é muito legal, porque é um pacto de sangue, literalmente, é um pacto existencial, um pacto de família, e quando rompe o pacto é problema, né? Você disse que o irmão entrou para a história, mas acho que quem entrou para a história é o Farinelli, né? O irmão
ficou só com as composições, né? Que ficaram registradas, né? O que eu quero dizer assim é nesse sentido de que o registro histórico Sim, sim, sim. da Sim, sim, arte, sim. né, dele ficou. A de Farinelli não tem a voz dele. Agora, Tem os contos, né? Ele ficou, né, famoso por Agora, isso. eu estava me lembrando, durante o que vocês estavam falando aí, como chama aquele moço que surgiu aqui no Brasil e ele foi para a Europa cantar? Ele tinha esse alcance vocal muito grande, baixinho. Do cabelo grande, Como ele chamava? acho que era Edson Cordeiro. Edson É, Cordeiro. isso Eu aí. me lembrei do Edson Cordeiro, que quando a gente ouvia o Edson Cordeiro, realmente dava uma coisa assim, meia. Opa, negócio diferente. Isso me lembrou. E também me lembrei de um dia desse, um The Voice internacional. Não é The Voice, é aquele programa internacional de talentos. Que foi um cara, acho que um coreano, um chinês, sei lá quanto. Um cara desses que alcança todas as. O cara alcança não sei quantas escalas e você ouve o programa, é emocionante. É um garoto jovem, né, que se apresenta aquele programa de atrações internacional, né, que as pessoas veem. E aí ele começa a cantar, pô, e a voz dele não para, vai do grave para o mais agudo absurdamente. Então, isso realmente causa um efeito na nossa mente. Eu diria que é uma questão física, de vibração, de energia. Eu acho que atinge uma certa vibração, uma certa energia física mesmo, que entra no nosso cérebro e deve dar um tilt ali nas células, que aciona esse negócio que você fala de desmaiar, se era verdade que acontecia isso, né? É porque atingiu alguma coisa no cérebro a nível físico, né? De vibração, de Era energia. verdade, tem nos descritos, tem Então, nas. então as pessoas iam, aí é que está outro paradoxo do filme. As pessoas iam para ver isso, esse efeito especial. Eles iam para ver o efeito especial. E o efeito especial, o irmão compunha. Ele compunha para mostrar o efeito especial, né? Basicamente. E o Handel criticava isso. E, na verdade, depois houve essa coisa de que ele cantou o Handel, né? E depois o próprio Handel desmaia, né? Em cena. Não sei se isso foi fato histórico, eu não conheço. Eu acho que isso aí já é invenção, mas Isso pode, funciona para o filme. Eu acho que isso ele pode teve ser um o infarte. Teve roteiro. infarte. O roteiro deu uma forçada, talvez, né? Mas, 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 enfim, independente das forçadas de roteiro, é bacana esse paradoxo o tempo todo, né? Dessa coisa do tipo Amadeus e tipo pacto, e tipo efeito versus arte. Quer dizer, para mim, que não entendo de ópera, eu não entendo de ópera. Nunca curti ópera. Mas tem gente que realmente pode ficar 6 horas vendo uma ópera numa boa. Eu não entendo nem o que eles falam, porque eu não entendo. Eu não entendo as palavras, né? Mas eu sei que é emocionante, tem gente que adora, e, e é um espetáculo Maria, único, fala a né? verdade. Você está dizendo que adora por causa daquela cena como é, Pretty Woman, que o cara leva a menina para assistir a ópera e fica dizendo, não, a primeira vez que uma pessoa vê ópera, ela diz se vai gostar, se vai se apaixonar. E você está indo na mesma onda, né? Fala a verdade. No fundo, Então, do fundo, o que você gosta mesmo é de Pretty Woman. não, gosto também. Mas, enfim, eu acho que esse filme tem momentos em que é pura cena dele cantando, e é bonito, vamos dizer assim. Mas eu vou. Aí é que tá. Aí eu vou pelo lado do popular, porque eu não sou Handel. Eu não entendo tanto de música. Então eu vou pelo efeito sonoro, o efeito Edson Cordeiro, o efeito de um cara que canta de maneira completamente fora do normal, né? Mas eu achei bacana porque realmente eu não conhecia essa história, né? História mesmo, eu não conhecia essa história de Farinelli e achei bacana.
eu lembrei do Frank Sinatra, que era chamado de A Voz. E o Frank Sinatra não é que tinha um alcance assim, né? Não, Ele ficou conhecido como A Voz por outros motivos, né? é. Mas ele não é que ele tivesse um alcance absurdo, mas interpretava muito bem, cantava muito bem, e foi chamado de A Voz, né? Uhum. E eu me lembro do meu avô, que falava também do, como chamava aquele cantor antigo, esqueci o nome, um cara famoso, tipo cantor de ópera assim, não, não é, tipo esses que cantam não só ópera, tipo os três lá, os três tenores, mas é o antigo, o mais antigo de todos. Tony Lanza? Tony Lanza? Não, Sei lá. mais antigo. Caruso. Rotação 78. Rotação. Disco, Caruso? rotação 70. Caruso? Hã? Caruso. Caruso? Caruso. Meu avô adorava Caruso. Ele falava de Caruso como se fosse um deus. Então, realmente existe essa coisa, né? Alguém que é fora do comum. Deus nesse sentido, né? De uma qualidade extra, né? E aí, enfim. Mas é legal, gostei de ver. É isso aí. Eu posso entrar? Não. Sabe Pode. por quê? Tem Silvia, Liliane estava um tempão aí com a mão, eu não sei se você deixa ela falar primeiro e depois você fala. Pode falar, Silvia. Obrigada. É que tem um psiquiatra francês, Schnei Weiss, que escreveu um livro, Notre Cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions. Ele fala sobre que o cérebro ele faz uma viagem, porque eu escrevi num livro, ele convida a uma viagem científica e artística das células das emoções. Ao enveredar a diversidade da riqueza da arborização das células cerebrais, ele mostra que a atividade cerebral não fica jamais em completo repouso. Nesse cérebro, enquanto dormimos, ativa uma rede mode par défaut, que ele registra um tipo de impressão cerebral com as mesmas propriedades de identificação da impressão digital. E o que é interessante é que essa capacidade do cérebro, sentinela inconsciente, que todos temos, imagina, simula, tece uma atividade incessante de preparação e decodificação da intenção do outro e desenvolve uma capacidade de prever situações. O que é interessante é que existe essa coisa, essa ligação do cérebro com a emoção, até há pouco ele falou aí, que você mesma falou que quebra os cristais, a voz, mas que há uma interferência aí do cérebro nas células. E ele é um psiquiatra francês, vamos dizer, respeitável, mas ele fala como uma descoberta que nós todos temos e que prevê situações e decodifica a coisa, que é uma coisa intermediária no cérebro, né? Eu acho interessante porque quando as mulheres desmaiam porque ouve o som, não é que toca em alguma coisa no cérebro que as faz desmaiar. Posso falar agora? Claro. Ok. Bom, eu não sou psicanalista, psicóloga, psiquiatra, nada disso. Gostei muito do filme, achei bem feito, interessante. Não sabia nada sobre os castrati, apenas que eles eram castrados para ficar com a voz fina. Eu nunca entendi por que não podiam assim usar as sopranos para isso, coitado dos meninos. Com 8, 9 anos, eles não tinham o bom senso para dizer se queriam ou não. Acho que os pais é que resolviam, né? Agora, eu não sou psiquiatra, mas eu sou testemunha do seguinte: eu era adolescente, o Roberto Carlos ia fazer um show no clube, e eu tinha uma amiga que só gostava de música italiana, francesa, odiava música brasileira, rock, Roberto Carlos. Eu pedi, pelo amor de Deus, para ela ir comigo assistir o Roberto Carlos. Lá ele é horroroso, não suporto, que horror.
Que gosto horrível. Bom, ela foi comigo, nós sentamos bem na frente, na segunda fileira, e ele não tem voz de Castrati, nem de Caruso, de nada, mas o carisma dele, o som, talvez, das guitarras, ela enlouqueceu. Ela nunca tinha ouvido assim um show de rock, ela nunca tinha ido, e ela totalmente enlouqueceu, precisava chacoalhar ela, ela chorava de emoção, ela gritava, tipo com os Beatles, né? Sem ser fã. Foi assim uma loucura. Até hoje eu lembro disso, foi chocante para mim, mas eu vi a vivo e a cores, não? Existe. Pode ser carisma, pode ser som, pode ser a É visão, verdade, eu não sei né? o que é. Qual foi o chazinho que vocês tomaram antes de começar o violino? Nada, a gente tinha 13, 14 anos, naquela época não tinha chazinho no Brasil, não tinha. Mas isso é aquele movimento que chama o movimento de multidão, não é? Também. Quando está em multidão, a pessoa se Efeito contamina por manada. aquela energia da multidão, movimento de massa. Efeito manada, sim, mas ela estava lá sentadinha, olhando para o Roberto Carlos. E aconteceu. Mas o show ao vivo, ele é emocionante, né? Um show de rock ao vivo realmente te Ou de chacoalha. música. Eu já fui para acompanhar músicas, show de cantoras tradicionais francesas quando eu era mais jovem, e eu não curtia de jeito nenhum essas músicas, e foi muito legal. E eu tenho lembranças maravilhosas de ver Mireille Mathieu, de ver pessoas, Charles Aznavour, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que eu gostava naquela idade, que hoje eu consigo apreciar, mas e é emocionante. Qualquer show que você vai ao vivo, a não ser que seja uma coisa que realmente não Você odeia, né? E no que não caso, cruze, né? O som, exatamente, sempre aquilo que se falou, os ferro-hormônios, e tem mil coisas que no nosso cérebro faz que É isso. ativa É isso. Eu não sei se eu for assistir um show do Pablo Vittar, se eu não vou ficar doida lá, não sei. Eu acho Nem que quero eu não vou, depende experimentar, da nem quero massa, né? experimentar. Depende do Ok. grupo. Porque ali no caso de que ela falou de Roberto Carlos, veja bem, é toda essa animação jovem, né? O pessoal, quer dizer, o Roberto está com Mais 80 ou anos, menos. mas eu sou Mas do foi grupo no auge dele, foi no auge de É, Roberto. do Então, rock, se do todo mundo rock. está lá, pá, pá, É. pá, pá, aí isso contamina. É como samba, como qualquer outro ritmo, que é bem, né? não, mas Roberto Carlos é um É, caso à parte, né? Eu lembro quando eu tinha uma namorada que levou mamãe para assistir o show de Roberto Carlos. Levou mamãe lá no camarim. Mamãe Nossa, ganhou uma rosa de Roberto Carlos no camarim. nossa. Quando ela chegou em casa, ela estava com um sorriso, assim, mordendo as orelhas. É impressionante. Eu nunca vi, acho que foi uma das vezes que eu vi minha mãe mais feliz. Assim, foi aquele dia. Negócio. E olha que Eu ela não levei gostava. a minha sogra, que é canadense, ela veio assim para visitar o Brasil. Era um show de Calbi Peixoto, era o que tinha aquela época perto de casa. Eu a levei, ela nunca tinha E visto Calbi o Calbi Peixoto. é Ela se extremamente apaixonou por ele. Farinelli mesmo, assim. Calbi Ela se apaixonou, ele com aquelas rosas e tudo. Ela, nossa, que homem maravilhoso. Ela Imagine nunca tinha se visto um fosse um negócio tão. show de Vando, né? Aí É, inclusive eu acho cantores como brasileiros como Calbi Peixoto, Ney Matogrosso mereciam biografias de cinema fantásticas, porque Com Calbi certeza. Peixoto, você olha uma figura como Calbi Peixoto, é, a peruca, o cabelo, a pele muito branca quando ele já estava mais velho, né? A não, ele maquiagem, estava o novinho, ele batom. estava novo ainda. Mas quando ele vai envelhecendo, ele vai assumindo uma androginia muito interessante. Nem Mato Grosso nem se fala. Eu acho essas personalidades, né? E a despeito dessa aparência física andrógena, o frisson que eles causam no sexo oposto ainda, né? Eu acho isso muito, muito curioso. Ô, Jean, em termos de cinema, eu vou dizer que eu me emocionei quando eu vi aquele filme da Edith Piaf. Aquela atriz que fez a Edith Piaf cantando aquelas músicas,
porra, meu, a mulher, além de ser baita atriz, e a figura, e a história da Edith Piaf, né? A história dela, Fala que é o aquela final, né, figurinha, Ari? baixinha, né? Porra, meu, me Aquela emocionei cena com aquele final, filme. aquela Maravilhoso, né? Marion Maravilhoso. Cotillard, ela é ótima. Maravilhoso esse filme, nossa. É o Piaf, né? É o É nome o do Piaf, Piaf. filme. a história Falava fala de. mais, né? Eu É, ia, eu ia falar uma coisa só, né? Quando a Ari falou que eles tinham um pacto, né, Ari? Mas eu acho que esse pacto, o grande problema é que o pacto não foi feito de comum acordo, né? Então o cara só foi descobrir depois que estava no pacto, ou seja, era um mas, casamento. bem, mas eu achei muito legal, né? A conciliação, o perdão, né? Que há o perdão, assim, né? Até porque ele nunca seria aquele cantor também se o irmão não tivesse feito aquilo, né? Ele nunca seria Farinelli, ele nunca teria. Então, assim, é uma coisa, apesar de ter sido uma traição inicialmente, né? E aí, outra coisa que agora me chamou a atenção, Ricardo, porque quando você falou de Vando, as mulheres tiravam as calcinhas e jogavam nele, não é isso? No show de Vando. Imagine qual é o efeito da voz de Vando. Eu fiquei pensando. Mas, enfim. É isso aí. Eu acho que uma das cenas muito fortes, que é logo no início, é quando aquele menino se joga lá de cima, né? E assim, ele não poder ter, como é, ter filhos, né? Que essa era a questão, né? Então ele se suicida, a vida dele acabou, porque ele não vai poder, né? Quer dizer, todo o resto a gente viu que Farinelli fazia muito bem, né? Porque quem dava o prazer era Farinelli, o outro dava a semente. Assim foi dito. Então, assim, o negócio era que ele não ia poder Farinelli procriar, era né? muito criativo. Farinelli Eu tinha, achei, fazia viu? muito. Eu acho que ele dava uma aula ali, né? Para muitos. Ali o foreplay de Farinelli não tinha, já E ele é pegava muito tudo. bonito, o rapaz é muito lindo, o rapaz é deslumbrante, o rapaz, Vocês estavam muito. falando de cantores brasileiros e eu falei, e assim, eu também aprendi isso lendo sobre Farinelli. Farinelli realmente começa a carreira dele fazendo aquelas apresentações em público, daquelas, como aparece no filme, né, itinerante. Ali ele faz a interação dele com aquele pessoal de início é meio raivosa, né? Quando ele vai fazer o duelo com o trompete. Mas, na verdade, ele trabalhava com uma equipe dessas, assim, itinerante. Eram os irmãos Farina. Daí ele tirou o nome Farinelli. Ele trabalhava e o show era ele desafiar o trompete. Eles faziam esse show. E eu me lembro muito de que aqui no Brasil a gente teve Gal Costa, né? Como meu nome é Gal, e ela desafia a guitarra, né? É a mesma coisa. É a mesma proposta de quem é quem, se a voz humana consegue reproduzir o tom daquele instrumento. Né? Quem é que ganha no duelo? Eu estava vendo isso e achei muito legal como a gente está falando de 1700 e tal, e Gal Costa nos anos 70 fez isso também. E Elza é muito Soares curioso. fazia também, Elza Soares fazia. Pois é, eu acho muito interessante isso. E também, ainda com uma coisa que o Floresa falou sobre o consentimento, e pegando um aponto que o Márcia tinha falado sobre a violência, né, contra esses meninos, eu diria que é uma violência contra a infância, né, contra as crianças. A gente vê que nessa época a criança era uma commodity assim, né? Você tinha muitos filhos, né? Esse aqui vai para o clero, esse aqui vai para não sei aonde, esse aqui eu vou vender, essa aqui eu vou casar, esse aqui. Então, assim, realmente essa visão, né, de que crianças não eram vistas como pessoas, né, e que pessoas capazes de consentir ou de nada é bem tocante, né? Assim, Elas e o não eram conceito ouvidas, não eram e esse ouvidas. conceito e esse Ó, conceito de direito de criança é algo na humanidade relativamente moderno, né? Assim, não é uma coisa que veio
com Rapaz, isso muito atraso. começou depois da Segunda Guerra e por ali. Isso. Antes disso, vovô tinha um ditado, como é que o trabalho de criança é não sei o que é besta, só quem não usa é besta. Tinha uma coisa para todo mundo trabalhar, não tem essa história, não. Os meninos, os meus primos todos, a gente era mamãe era uma criação diferente, mas os filhos de tio Daniel, cara, Paluca, Zé Carlos, todo mundo trabalhava desde pequenininho, me lembro demais. Tinha essa história, não. A outra coisa também é que não é só a criança, a mulher também, o casal, o marido era o cabeça do casal. A mulher só podia fazer um curso se fosse lá no cartório para o marido dizer, passar no. E sim, até 1960, até essa Constituição de 88. Mas aí, quando foi de 60 para cá, alguns casais, alguns maridos já eram mais flexíveis, né? Mas saiu na televisão outro dia uma senhora dizendo que em 1960 ela era formada, para ela ensinar na universidade, teve que ir com o marido no cartório, em 1960. Você imagina, no início do século, 1800, 1700, a mulher era uma mercadoria e os filhos também. Vendo como antigamente era melhor? Tá vendo? Melhor para quem? Ué, exatamente, para mim, né? Mas assim, é muito doido, sabe o que eu acho dessas histórias, falando sério, sem brincadeira, é quando você vê uma série de pessoas, né, defendendo uns valores do século XVIII. Né? Assim, eu fico olhando assim, cara, o que está acontecendo, né, com as pessoas? As pessoas não leem mais, as pessoas não pensam mais. Dá vontade de botar assim, um curso obrigatório de cinema com o Jean, todo mundo. Tá? Assim, formação básica. Cinema com Porque aí mas as pessoas, um grupo de. outra O coisa. Ricardo, tem um grupo de pessoas que regrediu até antes de Galileu, porque diz que a Terra é plana. E não é uma pessoa, é um grupo grande. Então, Esse isso é da uma Terra loucura. plana, esse da Terra plana, a coisa mais engraçada que eu vi da Terra plana até hoje foi a explicação do fuso horário, certo? A Terra plana, como é que tem fuso horário? Olha, é um negócio assim que o Sol não vai assim, o Sol vai fazendo zigue-zague, um negócio assim, fala, meu Deus do céu, assim, como é que alguém consegue pensar isso tudo? Eu vou puxar aqui. Beth, quer falar alguma coisa, Beth? Olha, Eu já vocês tinha estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô. Hoje eu tô assim. Tem duas Beths, tem duas Beths. Tem duas Beths. Eu sou Elizabeth. Tá, eu vou Elizabeth, falar. você fala já na sequência. Tem duas Elisabetes e uma Beth. Não, é que assim, não. Elizabeth Arduin é a mesma que a Beth de baixo. É que eu tô. Sim. Ó, olha o que acontece, eu não sei por quê. Olha, eu tô de cabeça para baixo aqui no meu computador. Eu não consegui virar. Assim, Então, eu apaguei essa imagem. Isso diz muito da personalidade. Fiquei com o som, porque eu posso ver todos vocês no celular, não. Aí eu liguei o celular, que é onde eu estou falando aqui, ó. Vocês estão me vendo, só para aparecer, né? Então, tá meio confuso, mas eu estou prestando bastante atenção. E, enfim, a gente endossa tudo, né? Agora, o que vocês falaram é tudo ótimo, tudo perfeito. E eu achei, assim, falando ainda do pacto, assim, o final, para se tornar bem um final feliz, né? Quando eles acordam os dois juntos, que o rapaz passa mal, o irmão, e ele se deita junto, no sentido do perdão, como ela falou, e ele adormece. E quando ele acorda, então, aquele pacto, né? Que assim, é uma linguagem entre eles. A manta, o robe vermelho jogado no pé da cama, que ele sabe que ele tem que vestir e ir lá fazer a função dele, que nessa hora é fazer o filho, na verdade, né? Ele já sai com esse intuito, ele já sabe esse pacto, ele veste, e quando ele chega lá, ele sabe que ele vai ali para fazer o filho,
que o irmão dele não pode ter, né? Então eu achei esse pedaço me sensibilizou bastante e que ele entende isso depois que ele cumpre essa missão, aí de alguma forma ele se redime, né? Do erro lá para trás e aí vai embora. Não se sabe o que acontece. Mas essa parte do pacto eu achei bastante interessante. E tudo, né? Aliás, eu achei interessante tudo, mas essa foi a que mais me sensibilizou. Era só para completar esse pedacinho. Que eu não sei se alguém já tinha falado. Eu estou aqui em dois momentos. Agora, se a Elizabeth quiser falar. Eu quero sim. É que eu tinha assistido esse filme há muito tempo atrás, nem sei se foi na década de 90 que o Jean falou, mas eu já tinha assistido e achei, desde aquela época, uma coisa muito tocante. Me emocionei demais com o filme, como hoje também, mas é interessante que eu não me lembrava dessa cena final, do irmão ter cumprido esse pacto e depois ter sumido, né? E ele acabou tendo. Ficando com a moça o irmão engravidou. Então, que era uma coisa que eu achei, eu não me lembrava mais. É interessante como é que a gente esquece as coisas, né? Mas eu gostei demais. Nossa, mesmo dessa última cena que eu nem me lembrava, mas eu achei tão interessante, me emocionei demais. Sabe quando acaba o filme, dá aquela respirada, assim, foi muito bom, gostei muito. Me emocionei, foi ótimo. São Cadê a coisas que... Estela? Quero ouvir Estela. Oi. Então, eu também gostei muito do filme, né? E achei, como eu tinha comentado, o negócio do cavalo, que é muito presente, né, em todas as cenas, os cortes, como é que o Ari fala, corte de cena, né? Quando passa de uma cena para outra, então ele dá aquele choque, né? Tá uma cena romântica, de repente vem os cavalos, assim, esses cortes são muito bruscos, né? Eu tinha visto Farinelli em algum filme, não lembro, até a gente pensou, a gente já assistiu, em que ele aparece. Jean, lembra de algum filme que menciona o Farinelli, que ele aparece assim, como Não, agora personagem não. secundário? Não recordo agora. A gente viu, eu também não lembro onde foi, mas esse filme realmente é muito lindo, muito bem feito. Enfim, tudo que o pessoal falou, realmente. E a cena final é tocante e faz um- fecha com chave de ouro, assim, né? Amarra toda a história. Muito legal, muito legal. Irit não gostou porque tem um final feliz, eu aposto. Gostei, apesar de ter um final feliz, eu adorei o filme, lindo, lindo, lindo. Eu fiquei em dúvida, assim, quer dizer, uma dúvida meio. Quem é castrado, será que pode sentir prazer também? Isso é uma questão interessante. Essa parte do filme é fantasiosa porque os castrati, fisicamente, eles não eram como o Farinelli do filme, né? Que escolheram um homem bonito, com aquele porte. Eles fisicamente, o homem castrado antes da puberdade, eles têm características físicas bem diferentes. O fenotipo é bem diferente. Eles são muito altos, podem desenvolver seios, os quadris são largos, mas no caso do Farinelli em especial, as descrições de Farinelli, os quadros que fizeram de Farinelli são sempre ele muito bonito, né? Então, assim, a gente não sabe até onde é uma interpretação subjetiva, né, Eu estava olhando isso, eu fui olhar porque esse negócio me chamou a atenção, né? E eu fui olhar o que eu descobri assim é o seguinte: os chineses lá da China, os cabas cortavam tudo, né? Pinto, ovo e tal, não sei o quê, né? Que ficava o Ken da Barbie, né? Assim, e tchau, isso era um cara. Os castrati, né? Principalmente os italianos, a coisa foi evoluindo. Primeiro eles só tiravam os testículos, né?
Depois, no tempo do Farinelli, ali já era uma coisa de cortar só alguns canais que vinham dos testículos. E, teórico, e o que o cara fala, assim, que existe uma diminuição da libido, né, dos caras, mas que os caras funcionavam, tá certo? Assim, Sim, aquilo... era essa minha dúvida aí, na porque verdade, o último castrate que se tem notícia, e tem até, acho que é Moreschi, tem até uma gravação dele no YouTube. Ele tinha as proporções eunucoides. Qualquer homem que não receba testosterona suficiente e para a laringe do castrate não se desenvolver, ele não podia receber testosterona, independente da técnica. O homem ele sofre com consequências físicas e ele fica com proporções que é o que a medicina chama de proporções eunucoides. Então, eles têm gordura aonde as mulheres têm, geralmente, né, nos quadris. Existe uma série de características físicas que o filme não aborda isso, porque não é interessante visualmente, mas, como de novo, no caso de Farinelli, há uma descrição de um crítico de teatro londrino que elogia muito o show dele, mas ridiculariza o corpo dele. É impressionante a crítica que eu estava lendo, dizendo que ele parecia uma vaca, um não sei o quê, mas que a voz realmente era linda. Há uma coisa bem assim preconceituosa, mas os quadros que foram feitos de Farinelli era de um homem bonito e charmoso, quase um Casanova. Casanova ficou com vários castrati também. E Casanova dizia que os castrati eram tipo assim, ele narrava que tinham seios muito bonitos, mas que ele também falava com um certo desdém, como se fosse uma aberração. Então há essa dicotomia e que o filme prefere, né, colocar um rapaz com uma aparência mais viril, muito bonito, até para justificar, né, essas cenas popstar do filme, mas fisicamente realmente não corresponde a como eles seriam na época. Mas o que me chama mais atenção, de novo, é essa questão da arte. Farinelli era tão reverenciado que outros artistas, quando iam pintar ele, né? Então, assim, quando um artista da pintura ia pintar um gênio da canção, um outro artista, ele fazia de um jeito como ele fazia com os reis, com as rainhas, ele pintava de uma forma subjetiva e bonita, assim. Eu acho, Photoshop pois é, eu acho isso da tão época. curioso assim, porque tipo, eu vou mas pintar a sua, tipo assim, eu vou pintar a sua essência e saía quadros com Farinelli nos quadros, ele é um homem meio dandy, né? Mas não tem proporções de eunuco, digamos assim, é diferenciado. Com relação mas também à questão pelo menos biologicamente, né? Um homem que é castrado antes da puberdade, o pênis também não cresce. Então, assim, o filme, eu acho que, para mim, na minha interpretação, Farinelli fazia todo tipo de estripulia de foreplay. E o irmão fazia a penetração, né? O filme já tem uma mise-en-scène que elude a uma penetração do próprio Farinelli, mas biologicamente isso já era biologicamente mais complicado, porque o é. pênis de uma pessoa que tem hipogonadismo, né? O pênis ele é menor do que Mas, ele é um pênis menor. Jean, a mulher não estava preocupada com isso, porque ela estava transando com Deus. Isso, Pronto. exatamente. A questão é justamente essa, Ari. Essa é a questão. É É que por isso ele. que os pintores estavam fazendo aquela Isso, pessoa maravilhosa, porque aquele era um Deus. isso é essa qualidade transcendental da arte e essa qualidade transcendental do artista que tem esse efeito, né? Assim, então é algo que transcende o ato sexual em si. Transcende, é como Zeus caindo em chuva de ouro em cima de Danae, entendeu? Mas o que Para fecundá-la. É algo não há transcendente. as carícias e tal, É o foreplay, né? tudo é. Tá E tinha ligado, uma Estela? questão também de ópio, né, que eu não entendi muito bem. O irmão viciava o Farinelli?
ele não viciava, mas o ópio foi dado a ele quando ele era criança para poder ter a castração, e é possível que era muito comum o vício do ópio nessa época em artistas, em pintores, cantores. Então, assim, eu não duvido que Farinelli tivesse algum tipo de contato muito frequente com o ópio, né? Mas eu acho que o ópio é o gancho para o fato de que o irmão dele drogou ele com ópio para castrá-lo, né? Assim, para fazer a castração dele. O Ok, Ricardo Você já já está está comendo, jantando. o Ricardo já está comendo uma banana, e o negócio já extrapolou aí, já. A hora. É, tá, eu vou já passou aproveitar. da hora, né? E Newton vai eita, fechar, Newton vai fechar. Eu não queria, eu achei que eu ia conseguir sair a francesa aqui, mas esse último comentário de vocês aí, principalmente do Jean, me chamou muita atenção. Bom, primeiro eu quero dizer que a história é fascinante, obviamente, entende? Mas e eu também queria dizer que eu respeito muito a opinião de todos aqui sobre o que vocês acharam do filme, sobre as cenas, principalmente o negócio do pacto dos dois personagens principais, a coisa da representação do. Eu não sou muito a favor dessa história de você usar muita imagem representativa do que está acontecendo para tentar exacerbar a ação e o sentimento, mas se o Christopher Nolan faz no Oppenheimer aí, a gente tem que aceitar, né? Porque é um tremendo filme, Oppenheimer, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte: na minha opinião, eu fiquei bastante decepcionado com esse filme. Eu comecei, assim que eu soube desse filme, há umas 3 semanas, quando foi uma das opções ali para ser escolhido, que acabou sendo escolhido, o Crime Perfeito, eu comecei a assistir esse filme e, por alguma razão, eu não consegui terminar. Então, essa semana, como foi escolhido aí, eu peguei esse filme, eu comecei a assistir de sexta para hoje e terminei de assistir ontem. E eu, sinceramente, eu acho que esse filme, ele é. Eu vou dar um pouquinho aqui, se vocês me permitem, eu vou ser meio o advogado do diabo aqui, porque o filme, para mim, ele é meio mal cozido e mal passado. Ele tem uma série de ideias muito interessantes, muito boas, mas que não são plenamente realizadas. Eu não conheço esse diretor. O elenco, eu sei que alguém ficou impressionado aí com o elenco. O elenco, para mim, é abaixo da média, fora o Jerome Crabb, que é um ator fenomenal. Ele, como Handel, todas as cenas que ele aparece são excepcionais. Tem algumas cenas interessantes aí, eu queria só ressaltar, por exemplo, é muito interessante, as ideias aparecem e aí você acha que elas vão ser elaboradas, exercitadas, exploradas, mas não acontece aquela realização plena que você espera de um filme tão rico, com uma ideia, com um roteiro tão interessante. O roteiro parece que é bom, a realização, na minha opinião, não tão boa. No começo, quando o garoto se nega a cantar, aquilo ali é essencial para você entender o personagem, quer dizer, ele de cara e já não aceita. Então você tem aquela coisa, sabe? Eu acho que nas mãos de um diretor mais competente, esse filme seria muito melhor, porque existem coisas, as cenas são meio jogadas daqui e ali, tem a coisa do cavalo, tem a coisa do flashback sobre como é que foi, não fica muito claro o negócio do. Você tem que ter um certo conhecimento histórico sobre os castrati para entender o filme. Isso me deixou meio. Me incomodou bastante. E essa história de que você, por exemplo, Ricardo, eu fui ver como é que era, não sei o quê. O ator é mal escolhido. O ator é. Quer dizer, eu vou remeter a um comentário da Márcia, que eu adoro os comentários da Márcia. A Márcia falou, não, porque os castrati é uma coisa de uma fabricação, porque não tinha mulher, então que tinham que arrumar uns sopranos e os homens que representavam as mulheres. E eu vou fazer um paralelo desse comentário com ela, porque esse filme, como todo filme, como todo cinema, é a tentativa de fazer, de cometer a realização de uma imaginação. E o que acontece aqui é que é uma imaginação
que não chega no produto completo, é uma imaginação que chega a ser, na minha opinião, particularmente, me perdoem, é um pouco mal realizada. Existem várias cenas que são jogadas e não tem complementação, quer dizer, a narrativa exige muito da audiência do filme. Algumas vezes eu olhava assim, mas o que está... Ah, isso tem a ver, então, quando ele passava o ópio. Aí a gente... Não, mas por que era o ópio? Ah, o ópio era porque... Não, mas depois ele continua com... Mas ele já está castrado. Por que ele continua usando o ópio? Ah, ele ficou viciado com o ópio. Entende? Então, quer dizer, você tem que montar dentro da sua cabeça o quebra-cabeça da narrativa toda, entende? Eu sou totalmente contra você ter um roteiro em que as coisas são mastigadas para você, mas você tem que ter uma certa linearidade na questão do roteiro. E essa coisa não tem. Você pode jogar para o passado, jogar para o presente, jogar flashback aqui e ali, mas muitas cenas aí ficam mal realizadas, na minha opinião. Eu peço desculpa por ir contra a maré aqui. Eu posso ser o salmão dessa discussão de hoje. Eu estava esperando todo mundo sair e falar, bom, se ninguém comentar nada, eu não vou comentar nada, eu vou sair meio à francesa. Mas, no final, o Jean falar isso, porque, para mim, um castrate não é um galã como ele é. Um castrate é como o Jean descreveu, entende? Quer dizer, você romancear, pegar uma história e romancear é uma coisa. Agora, você pegar uma história e romancear e escolher um ator que é um galã para fazer um papel de uma pessoa que, entende? Ele não tem nada. A única coisa que parece dele ali é que ele é meio efeminado. Mas o cinema faz. Entende? Agora, Newton, me permite dizer só uma coisa. Eu concordo, eu sabia que você não ia achar um grande filme, porque não é um. Eu até coloquei na minha, quando eu abri, que não é um grande filme per se. Assim, Aham. eu gosto de toda. Eu gosto de várias coisas. Eu gosto muito da história, eu gosto da ambientação, eu gosto muito da mise-en-scène em alguns momentos. Mas eu entendo tudo que você está colocando, assim. E eu acho que o que você está colocando está intrinsecamente ligado com a discussão. O que é um cinema para agradar as pessoas mais apuradas e refinadas com cinema e o que é um cinema mais popular. Que também é uma dicotomia que o filme aborda. É quase metalinguístico sobre o que é uma música popular e uma música de ópera. E as leituras que Handel vai ter. A leitura que Handel estava tendo da peça de Bronsky é a leitura que você está tendo do filme. Entendeu? Então, assim, eu acho isso que você está colocando, eu tinha quase certeza que você ia pensar isso. Mas com relação à demonstração do castrate, de como ele é, essa parte, me permite dizer, é o que o cinema faz. É. O cinema retrata historicamente. Cleópatra não era Elizabeth Taylor. Então, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de comentário específico que você está colocando em relação ao filme, e esse comentário, aí eu acho um pouco injusto, porque o cinema faz isso frequentemente, entendeu? Assim, eu acho que essa ilustração da mentira do cinema, que também se comunica com a mentira produzida, que era o castrate, dessa mentira produzida, dessa bela mentira produzida pelo homem da voz produzida do castrate, dessa interpretação subjetiva né, da beleza do castrate que eu estava colocando, de como ele era retratado. Aí eu acho que isso aí o cinema tem a liberdade, eu acho que nesse aspecto ele tem a liberdade de colocar, de fazer aquela escalação de um cara que não se pareceria necessariamente com o castrate, entendeu? Sim. Eu acho que isso aí é o pão com manteiga do cinema. Com o resto, eu concordo com você, e é uma crítica válida. Corbiot não é um diretor excepcional, e os filmes dele são problemáticos. Mas eu acho que nesse aqui, a despeito da falha da direção dele, ele tem aspectos técnicos e Sim. outras coisas que maqueiam bem Aham. essa falta, entendeu? Eu gosto muito do filme por causa disso. Eu acho o seguinte, eu acho que o filme, como a história original, teve um roteiro decente. A realização, quer dizer, eu não estou querendo dizer que o cara é um mau diretor, mas as cenas como ele dirigiu, eu acho que eu coloco mais até
a culpa na montagem, entende? Porque pode ser. ele poderia ter até aprimorado um pouco mais a direção, e a montagem deixa a desejar. A montagem poderia ser bastante melhor. Agora, o que eu digo é o seguinte, do personagem, quer dizer, pode ser romanceado, entende? Eu vou dar um exemplo aqui, máximo, que é um filme muito recente, sobre o grupo, a banda de rock, não sei se vocês conhecem ou assistiram, o Queen, Bohemian Rhapsody. Eu Foi vi. romanceado ao extremo. Aquilo ali foi É romanceado ao muito extremo lindo. e me incomodou muito, porque você deixou de lado aspectos da vida pessoal do Freddie Mercury, que é um absurdo você não falar numa história. Agora, comparativamente com o que eu estou querendo dizer aqui, você poderia ter o ator é uma gracinha, o ator, sabe? Aí que tá, você a escolha desse ator pecou no sentido de que ele esconde atrás de si a voz maravilhosa que ele tem, porque às vezes você vê as garotas desmaiarem e serem atraídas por causa da beleza dele, mas ele não tinha essa beleza. Eu tenho certeza absoluta que o Farinelli não era um garoto, um rapaz bonito desse jeito. Ele podia ter até umas feições interessantes, atraentes, uma efeminização da pessoa masculina, do homem dele, mas que ele teria, como você comentou muito bem, ele teria exacerbado dentro de si o fato de não ter a testosterona, não ter o hormônio masculino e ter transformado o corpo dele também. Isso não até exacerbaria e ampliaria o fato de que era a voz que influenciava a reação das pessoas. Porque ali parece, falaram aqui do Roberto Carlos e tal, eu achei muito engraçado, eu estava ouvindo isso aqui, eu falei, escuta, mas comparar o Farinelli com o Farinelli não era assim, o Roberto Carlos era um galã e tal, entende? Quer dizer, é a mistura, no caso do Roberto Carlos, é a mistura da voz com o galã e a beleza dele. Agora, o Farinelli Certo, aí eu vou era pegar um exemplo de um grande de um filme como Cleópatra. Aham. Em todas as Cleópatras do cinema, Cleópatra não era uma mulher particularmente Não, bonita. absolutamente. E todas as Cleópatras do cinema são mulheres bonitas. Olha, eu vou te Porque contar. é essa questão subjetiva da ideia de beleza. E Aham. é essa questão também dessa interpretação artística do que é, por exemplo, se você viu os quadros de Farinelli que foram pintados, ele não era feio nos quadros, e nem Não, parecia ser um é. eunuco. Sim. Então, assim, como era ele, na verdade? Então, eu acho que essa discussão, eu acho esse aspecto, eu entendo sua colocação, mas eu acho que esse aspecto, diante da magia do cinema, eu acho que isso aí é uma coisa que não me incomoda nem um pouco. E a magia do Deus, porque ali ele era um Deus, podia ser feio, Tudo bem. podia ser qualquer coisa, mas aquela voz levava ele ao arquétipo de Deus. Eu só quero terminar colocando essa questão, entende? Quando você vê porque logo no começo do filme você vê ele cantando e as garotas desmaiando e tal, não sei o quê. Quem é que não teve a impressão do fato de não ser só a voz dele, mas o ator, o personagem e a beleza do personagem que influenciava a reação das garotas tietes e fãs e tal, não sei o quê. Quando que, na verdade, como eu falei, foi a primeira coisa que eu falei, que eu fiz questão de falar, é justamente isso. Quando você tem uma voz linda, maravilhosa desse jeito, você pode fechar os olhos e ser afetado pela voz, independente de quem está cantando. É Mas o verdade. fato de você estar assistindo e vendo a pessoa ali romantizada, aquele cara bonitinho e tal, não sei o quê, entende? Isso aí tem uma certa influência. E isso de cara, porque eu falei, porra, eu esperava outro tipo. O cara poderia ter até umas feições efeminadas, como você está dizendo, um cara que foi pintado bonitinho e tal, não sei o quê, mas quando você vê ele no palco, entende? Não quero dizer que era uma vaca, mas que era uma pessoa alterada, entende? Porque você perde os hormônios, você perde certas características masculinas. Mas isso faria bom cinema para quem? Isso faria bom cinema para público, para chamar público? Ok, eu não queria falar isso. Jean, o Homem-Elefante. O Homem-Elefante, Jean. Não, mas aí é uma outra proposta. Aí é uma outra, aí é uma escuta, o outra, é Homem-Elefante, outra coisa. pelo amor de Deus. Não, mas aí é uma outra, aí é um outro filme, é uma outra, a gente está falando, Jean, a gente tá falando de duas coisas diferentes. Então, Jean, Newton, é por isso que eu lembrei aquela hora
de falar da Edith Piaf, porque encontraram uma atriz que não é bonita, e ela não era bonita, né? E ficou perfeita, porque ela era miudinha, feinha, mas porra, com uma presença e com uma voz, né? Então, eu acho que nesse caso aí atendeu ao que você falou, encontraram uma atriz ótima para o papel, né? Que não, A Bibi não... Ferreira também. A Bibi É, Ferreira no teatro. Só que aí, mais Sim. uma vez, a gente tem que dizer uma coisa. Edith Piaf tem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos E e o vídeos de Edith Farinelli Piaf. não. Farinelli, a gente tem quadros de Farinelli e descrições que as pessoas desmaiavam, e uma que diz que ele parecia uma vaca no pau. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer transladar isso para em 95 para fazer um filme popular, porque é um filme popular, para Contratando as um pessoas. ator que representasse melhor, assim. Eu não sei, eu não. Pudesse ter umas feições agradáveis, mas que não fosse, sabe? Eu acho que Eu acho que ele quis fazer o Deus. Em Ele quis 95, fazer em a ideia do 95, Deus. em 95, Newton, eu me lembro que nesse filme especial, e aí a década de 90 foi uma época muito especial para o cinema, porque foi quando se começou a se ter muitas questões sobre gênero. Já se discutia muito quando o Farinelli surgiu, e essa questão de que, mesmo ele estando naquela representação teatral da ópera, mas já era uma coisa meio Priscila, Rainha do Deserto, assim. Ele é quase uma drag queen ali, entendeu? Sim. Então isso aí já causa isso. É um homem, é uma mulher. Eu acho que isso, para a finalidade do filme, para o escopo que o filme quer alcançar, para mim isso é suficiente. Para mim é mais importante achar um ator que ficasse andrógeno, maquiado daquela forma, tipo a Rainha Elizabeth, como quando fazia, né? Que quando ela fazia aquilo porque ela queria ser a Rainha Virgem, a Ave Maria. Eu acho que está dentro do que a Márcia está colocando, e eu acho que isso cria a ilusão de Deus Sol, de Orfeu, que tem no filme. Eu acho que a sua proposta seria uma proposta interessante para um filme dos anos atuais. Eu acho que se o filme quisesse se focar na violência da castração, na vida, mas eu acho que a intenção do filme é a beleza da música, né? É a beleza E nesse ponto, Jean, subjetiva disso aí. eu vou cimentar um comentário que eu deixei de fazer aqui, aproveitar. A dublagem é mal feita. Eu não gosto, é outra coisa que incomoda também. A dublagem é muito fraca, entende? Não sei se é o ator ou se é a música, mas eu tive que chamar eu estava assistindo agora no final na hora do almoço, estava vendo o final do filme, eu chamei minha esposa Karen aqui, falei, Karen, a impressão minha, ela virou e falou, não, tá, essa dublagem deixa a desejar, entende? Porque é uma nota tão difícil de alcançar que você precisa, é outra coisa que incomoda o fato da escolha do ator, entende? Porque ele esforça, ele é bem esforçado, isso com certeza. Mas deixa a desejar, a dublagem deixa a desejar também. Como diria RuPaul, sachê away. Não sei se alguém assiste RuPaul Drag Race, no final, quando sachê away. Eu sei, eu conheço a RuPaul, exatamente. Sachê away, exatamente. Aliás, quem não conhece, é uma drag queen, é a melhor de todas. Você vê ela, né? Não, ela seria perfeita para esse papel. Ela seria perfeita para esse Seria. RuPaul. Bom, pessoal, o Ricardo até saiu, já deve estar na sobremesa aí, eu acho. Pessoal, acho que tá bom, né? A gente hoje foi muito legal, Jean, muito bom ter você de novo. Agora vamos continuar. Não, agora eu que preciso sair também. Não sei vocês como é que estão aí, mas para mim, você fica aí. Então, eu dei de Ricardo hoje, né, Ricardo? Você me perdoa aí, mas eu dei de Ricardo hoje, né? Você jantou já também, né? Pois mas eu Mas vou é sair bom, para. me economiza.
Ai, já está aí. Falou, Ei, Nilton, pessoal. eu queria só perguntar uma coisa aqui a Nilton. É porque eu precisei sair na hora que estava o filme e eu perdi esse link que você mandou. Você pode mandar para o grupo também? Não, eu Era mandei. da Ele Folha, mandou é? Eu já. mandei para o grupo. Eu Ah, mandei já da mandou. Folha. Ah, foi Eu o mandei Jean. os dois para o grupo. Pode deixar, eu mandei. Ah, tá bom, obrigado. Porque aí eu perdi aqui. Tá, desculpa Certo. jogar água na cerveja de vocês aí, tá? Não, mas não faz não. Olha, Milton, veja, cinema é isso tudo que a mesmo. gente vê de outro ângulo complementa. A gente precisa da complementação, senão ele vai ficar numa bolha. Não, eu só estou vendo desse jeito, só estou vendo. E não tem o outro para complementar. Eu vejo dessa Foi forma. ótimo, foi ótimo. É que Cinema o é Newton isso. Dublagem. esqueceu de falar, o Newton ainda esqueceu de falar que as meninas que ele namorava eram extremamente bonitas também, né? Escolheram as meninas Não, mais bonitas. eu não quero. Não, aí a gente tem que entrar para o realismo, que aí todo filme que demonstra essa parte essa França dessa época, o povo não tinha os dentes daquele jeito, o povo não tinha aquela pele de seda. Tem uma hora que eles estão se beijando, eu olhei para a boca da menina e eu falei, mas que é isso? Pelo amor de A rainha Margot não era a Isabela Gianni. Então, assim, a gente tem que aceitar a magia do cinema, né? Não, e fora que a beleza da mulher, entende, era completamente diferente. Essas menininhas todas esguias, assim, isso aí não atraía ninguém. Naquela época eram as mais rechonchudinhas, tudo e tal. Isso aí, putz. Tá, valeu. Ei, gente, eu tenho que sair. Ei, Tá, um abração aí, valeu. Boa semana para vocês. tchau, Boa boa semana. noite, Peraí, Silvia, fala, Silvia. obrigada. Fala, Silvia. Não fui eu que Silvia. falei, Nil. Ah, tá, não, você tá com a mão, você tá com a mão erguida. Boa noite, boa noite. Alô, boa noite para todos. Boa Boa, semana. Tchau, tchau. 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 Boa noite, pessoal. boa semana. Tudo de bom. Todo Jean, mundo. Bem. bom te ver. O Jean já saiu. Tchau, tchau. Boa noite.